MG Esportes. Oferecimento. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Salve, salve audiência da NGTV, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais um NG Esportes no ar, falando sobre o esporte do Norte Gaúcho. A gente já começa agradecendo a nossa audiência nos quase 50 municípios do Norte Gaúcho que nos assistem através da Coprel TV. Também a gente agradece quem nos assiste pelo YouTube da NGTV. Não te esquece, te inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e não perder nenhum programa da NGTV. E também a gente agradece a quem nos assiste pelo Instagram da NGTV. Seja um seguidor, acompanhe tudo que acontece com a nossa emissora. E a gente agradece também ao nosso grande parceiro, Farmácia São João, mais uma vez, mais uma temporada conosco no NG Esportes. Hoje o programa é especial, vamos falar muito sobre futebol, não tem como ser diferente, porque a gente está vindo de um Grenal no final de semana, mas também porque o nosso convidado de hoje é especial, tem história. O bate-papo aqui fora do ar foi muito bom e ele tem muita história aqui, principalmente no futebol passofundense, um dos grandes nomes do futebol passofundense, da história do futebol de Passo Fundo, defendeu as duas camisas, tanto o Esporte Clube Passo Fundo quanto o do Esporte Clube Gaúcho, jogou a Série C do Campeonato Brasileiro pelas duas agremiações e hoje segue, depois de encerrar sua carreira como jogador, segue ligado ao esporte, tanto nas suas atividades profissionais como professor, como educador físico, mas também como árbitro. A gente tem o prazer de receber aqui o Sérgio Martim, o Serjão, conhecida figura de todos aqui do esporte passofundense. Serjão, quero te dar as boas-vindas para o nosso programa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e eu queria começar esse nosso bate-papo que tu contasse a tua história. Você é natural de Gravataí e lá pelos idos dos anos 90 começou a jogar aqui em Passo Fundo. Além das suas passagens em Passo Fundo, como tu veio parar em Passo Fundo e que outras equipes tu defendeu? Seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite aos amigos aqui da NG TV. É um prazer estar aqui, conversando também com os telespectadores, para contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, né? Então, né, é uma longa história aí, né, Eugênio, que a gente tem aí na nossa vivência. Eu praticamente vim aqui para Passo Fundo no ano de 1997, né? Depois de conhecer uma figura ilustre, muito conhecida aqui do futebol também de Passo Fundo, que é o Bebeto Cão da Serra, que foi meu treinador numa equipe lá no Mato Grosso, lá chamada Sorriso, na qual eu estava naquela época atuando. E aí, logo que terminou o campeonato lá, o Bebeto, né, veio acertar aqui com o Esporte Clube Passo Fundo, ainda no ano de 1997, no segundo semestre, e aí começou a nossa trajetória aqui. Ele me convidou para vir para cá, e aí jogamos o campeonato da Série B em 1997. Em 1998 a gente já subiu para o Gauchão de Elite, né, para a Série A. E aí começou também a nossa trajetória, assim, né, da nossa história aqui. Praticamente foi assim que surgiu a nossa história aqui no futebol de Passo Fundo. Mas a tua trajetória no futebol não começa aí, né? Começa um pouco antes e num grande clube. Conta essa história para nós. Então tá, vamos lá então. Nós começamos a nossa carreira no Grêmio, né, de Porto Alegre, nas categorias de base. Praticamente, eu costumo falar que eu nasci no esporte, cresci no esporte. Eu comecei aos 7 anos a participar das escolinhas do Grêmio. Eu morava lá perto, no bairro Azenha, né? Meu pai era comerciante, morava lá perto, e aí eu comecei a frequentar a escolinha a convite de um amigo, né, que também tinha um filho lá. A gente começou a frequentar, e a partir dali a gente, o Grêmio naquela época fazia seleções, né, dos campeonatos. Logo eu já entrei para a seleção, né, do meu ano lá. E aí, a partir daí, mirinzinho, dente de leite, infantil, todas essas categorias lá dentro do Grêmio, e com o conhecimento lá do estádio olímpico lá foi muito grande, tanto no nível de pessoas como, né, do local. Nossa vivência foi muito boa lá. Então, assim surgiu a nossa história. Eu costumo falar também, né, que eu fiz o processo inverso, né, que muitos atletas fazem, que é sair de time pequeno e ir para um time grande. E eu estava num time grande, inclusive eu fui seleção brasileira sub-17 na época, né, joguei com jogadores conhecidos
naquela época, não sei se tu lembra, Pimentel, Ian, e vários tantos outros. O Argel, que era aqui também do Sul, também jogou comigo lá. Então a gente teve essa experiência também, graças a participar da equipe do Grêmio, né? Na equipe do Grêmio, onde a gente ficou praticamente até se profissionalizar lá, né? Aí aconteceram alguns imprevistos lá de lesão que me atrapalhou muito. E também, né? Eu estourei a minha idade para profissional em 1994, né? Com 20 anos, né? Que não era uma época muito boa para quem estava subindo. Tanto é que da minha época só ficou lá o Darley, começou a se destacar, o André Vieira, né, o Arilson conseguiu se destacar bem. Pouco antes ali o Scheid, o Carlos Miguel, tudo da base do Grêmio, dessa época aí que a gente frequentou. Até porque o Grêmio na época tinha zagueiros que já vinham de uma carreira já consolidada, caso do Pingo, do Agnaldo, né? E ainda acabou revelando alguns valores. E aí tu estava me contando em off que uma lesão em especial acabou interferindo na sua carreira no Grêmio, né? Consegue contar mais sobre essa lesão e quais foram as consequências que ela tiveram na tua sequência no Grêmio? Então, claro, com o maior prazer, né? Então, por isso que a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa história, né? Então, em 1994, o Grêmio, em 94, 95, o Grêmio tinha aqueles 2, 3 times que jogavam ao mesmo tempo, né? Jogava Campeonato Gaúcho, jogava Campeonato Brasileiro, jogava Copa do Brasil, e o calendário estava apertado, eu não lembro o porquê disso aí na época, agora eu não lembro. Mas o fato é que tinha o famoso expressinho, né? Sim. Time A, time B, time C, né? Então a gente, como estava subindo dos juniores, a gente participava do expressinho. E para minha infelicidade, no segundo jogo daquele campeonato, que foi pelo expressinho, a zaga daquela época era eu e o Groto nesse time, contra o time do Veranópolis, eu quebrei a mandíbula num lance que botaram a bola para a área. Eu só lembro da bola, até hoje eu lembro desse lance, a bola vindo na minha direção e eu subindo para cabecear ela, e eu só lembro de estar caído no chão, e aí eu não conseguia mexer, né? Não conseguia mexer a mandíbula, né? Eu não sabia que tinha quebrado a mandíbula, né? Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, que eu não conseguia falar direito. Eu lembro que o Jax veio e tentava puxar minha língua. E nisso o doutor chegou e eu olhei para ele e falei: doutor, o que está acontecendo? Eu não consigo falar direito. O que houve? O que houve, né? Que eu não consigo falar. Aí ele empurrou, né? Empurrou aqui, grudou. E foi ele me levando, né? Botou no carrinho maca. E aí eu fiquei no carrinho maca ali. Me levaram direto para o hospital. E nessa época, era uma época que amarrava a gengiva. Eu fiquei 30 anos de gengiva, falando com a gengiva assim, e me alimentava por canudinho, gelatina. Enfim, eu era fortinho na época, né? Sim. Com 20 anos, né? 19, 20 anos, era fortinho, e eu virei um palito, né? Virei um palito e fiquei praticamente nesse tempo aí quase um ano, né? Até voltar à melhor forma, e aí tu sabe como é que fica a coisa, né? Um menino novo lá, estourando a idade, num Grêmio em 94, aí eu entro agora nessa parte da época que foi ruim, né? 94, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Exato. Né? E aí a zaga era Paulão e Agnaldo. Paulão e Agnaldo eram uma das melhores duplas de zaga do país, né? Aí depois estourando o Groto, estourando o Luciano, Scheid. Aí depois veio, 95, Adilson, Rivarola, Mauro Galvão. Né? Então, o vestiário estava cheio. Eu lembro que o vestiário nessa época realmente estava cheio. E aí a gente voltou, aí a gente volta mal fisicamente, a gente volta, né? Quem se lesionou, quem se machuca sabe que a gente volta. O atleta ele volta bem diferente do que era, então até voltar à velha forma. O bom é que a gente era novo, né? E Sim. A gente conseguiu dar essa volta por cima, mas teve que começar a dar essa volta por cima em outros lugares. E a partir daquele tempo ali, em 95, já me emprestaram para um clube.
Aí depois já fui para outro, e assim a gente começou a rodar até chegar aqui em Passo Fundo em 1997. E aí em Passo Fundo, tu estreia em 97, tu participa da campanha vitoriosa do Passo Fundo em 98, que conseguiu o acesso à Série A numa final muito marcante, né? O torcedor do Passo Fundo lembra muito dessa final, vencida nos pênaltis contra o São José de Cachoeiro do Sul, e você como zagueiro titular. Como foi essa disputa dessa grande decisão? Eu lembro até hoje dessa decisão, foi uma decisão por pênaltis, né? Uhum. Nós tínhamos jogadores fantásticos naquela época ali no Passo Fundo. Nós tínhamos o nosso goleiro experiente, né? O Júnior, né? Uhum. Foi até o herói dessa decisão. Ele era lá de veio do Caxias, né? Uhum. Para cá. Tinha jogadores como Rogerinho, Santa Rosa, o Felipe Beto, né? Naquela época. Então tinha jogadores fantásticos. A zaga era eu e o João Batista, né? O João Batista mais veterano na época e eu mais novo, né? Uhum. Então a gente realmente a gente sempre fala também que a gente nunca foi craque, né? Mas vontade não faltava pra gente, né? Vontade, assim, aquela disposição de fazer, de sair arrebentado do jogo, todo suado, sujo. E naquele campo lá do São José, era um campo cheio de roseta. Era um campo cheio, meio que areião, roseta, parecendo um campo de várzea. Uhum. Era um campo de várzea, praticamente. Então eu lembro que a gente brincava depois que a gente ganhou nos pênaltis, né, nesse jogo aí. E aí a gente fica sempre ali no meio, né, todo mundo junto, de mão dadas, torcendo. Sim. E a gente via que quando a bola ia muito rasteira, né, levantava uma poeira, tu tinha que esperar a poeira baixar para ver se foi gol ou não, ou olhava pro jogador, né? Olhar pro jogador para ver se ele ia comemorar ou não, para ver se entrou a bola. Porque o campo realmente era um campo bem assim, a nível de várzea lá. Mas o importante foi que a gente conseguiu, né, aguentar a pressão. A gente conseguiu subir aquele ano graças a uma brecha no regulamento, Uhum. né, porque a gente classificou em 4º lugar e aquele jogo lá foi um jogo extra. Era um quadrangular final, não era decisão, né? Era um quadrangular, mas aí a gente empatou, acho que em todos os critérios, Uhum. e a gente teve que decidir com eles lá. Era um jogo único. Era um jogo a mais, se eu não me engano. E a gente conseguiu decidir lá e ganhamos. Foi um jogo bem disputado. A gente teve várias chances de gol. A gente jogou muito bem aquele jogo. Era para ter ganho já no tempo normal. Sim. Mas era um jogo de final ali para nós ali. E a gente queria muito esse acesso. Mas deu tudo certo e a gente conseguiu aquele acesso lá em 98. E deu tudo certo, tanto é que no ano seguinte o Passo Fundo manteve essa base importante, Júnior, você adicionou alguns nomes a mais e começou bem aquele campeonato, o Campeonato Gaúcho de 99. 2 vitórias, Brasil de Pelotas e o Brasil de Farroupilha. Inclusive eu lembro que a vitória foi fora de casa contra o Brasil de Farroupilha, 3-2, um dos gols foi teu. E aí, nesse início de temporada, tu acabou sofrendo mais uma lesão marcante na tua carreira, né? Infelizmente, né, a gente começou a dar a volta por cima de novo, depois dessa lesão na mandíbula, né, sofreu de sair de um time grande, começar a reconstruir a carreira, e aí quando a gente começou depois a, né, pegar um ritmo bom, tá legal, sendo cotado para ir para outros times, eu lembro que no tempo Juventude, até times do exterior, assim, para nós, porque o jogador, ele almeja ir para um time grande ou ir para um exterior, né, Sim. fazer o seu pé de meia. E nesse tempo eu lembro que a gente começou muito bem o gauchão, ganhamos do Brasil de Pelotas em casa e do Brasil de Farroupilha lá em Farroupilha, 3-2, um jogão também, no qual realmente a gente fez um gol. E aí naquela outra semana, para minha surpresa de novo, né, nós íamos jogar contra o São Luís no próximo final de semana em casa. Inclusive depois a gente perdeu esse jogo em casa, 1-0, né? Aí a gente começou daí a começar a prestar um pouquinho mais de atenção, né, no que a gente poderia fazer para esse campeonato aí. Mas daí eu me machuquei nesse jogo aí, antes desse jogo aí, tive que recomeçar tudo de novo, né, tive uma lesão de fíbula e tíbia, né, na qual o médico do tempo, o Dr. Wilson, ele achou até que eu ia ter que parar, né, de jogar. Graças a Deus eu caí na mão de um médico muito bom, Dr. Milton Rose, né, que era o proprietário do IOT, do IOT, ou do pronto-socorro de fraturas, desculpa. Sim. E aí ele
graças a Deus, ele me falou para mim que eu ia conseguir voltar a jogar, que minha perna ia ficar melhor que a outra que não tinha nada. E daí aquilo ali me deu uma tranquilidade e realmente, depois de um tratamento de novo, conseguia voltar a jogar, né? E aí, só que daí o tempo vai passando, a gente vai perdendo aquele fio da meada, né? Uhum. E aí a gente começou a ficar por aqui mesmo. Depois de um tempo comecei a fazer faculdade, já pensando, né, que ia ser mais difícil a gente almejar, né? Sim. O nosso planejamento de ir para um time maior, para um time do exterior, aí ia ficar mais difícil. E daí a gente começou a planejar outras formas para se preparando já para o encerramento da carreira, né? Mas mesmo assim, eu acho que eu pelo menos considero que tu é uma grande figura. Passo Fundo acabou te abraçando a cidade, né? Te recebendo bem, tanto é que tu adotou a cidade, fez faculdade. E além disso, além de ter essa passagem no Esporte Clube Passo Fundo, também teve uma passagem pelo Esporte Gaúcho. Entre essas duas passagens, Passo Fundo e Gaúcho, em que equipes tu jogou, em que equipes tu conseguiu vestir a camisa, e aí como é que foi o convite para jogar no Gaúcho? Então, eu joguei de 97 até 2002 no Esporte Clube Passo Fundo. Isso. Saí, voltei, nesse tempo aí eu saí, porque nesse tempo aí o gauchão era jogado em 2, 3 meses, aí o jogador tinha que sair para jogar uma Série B, aí depois voltava para o outro ano de novo. Então, nesse vai e volta aí de Passo Fundo, eu fiquei praticamente 6 temporadas, né? Daí fomos para a Avenida no ano de 2000, no qual a gente também teve o acesso lá em 2000. Antes, em 99, no Esportivo, nós também tivemos acesso lá, né? E por essa parte eu sou muito grato na minha carreira, que eu tive 4 acessos, né? 4 acessos para a Série A, o Passo Fundo e o Gaúcho. Eu me orgulho de dizer que eu sou o único jogador aqui de Passo Fundo que subiu, né? Esses 2 times, em 98 Passo Fundo e 2005 Gaúcho. E vou falar um pouquinho do Gaúcho também, né? Senão claro, não, eu estava encaminhando para isso, senão o pessoal de verde aí vai ficar bravo. Meio assim, né? O Gaúcho, para mim, foi um grande clube, que aqui em Passo Fundo também foi uma alegria muito grande ter vestido essa camisa. Então, em 2013 eu fui para o Gaúcho, e desde então a gente fez um plantel muito bom lá. Nós tínhamos um patrocínio forte na época também, que ajudou, né, a trazer bons jogadores do interior para cá. Então, em 2013, a gente já foi 4º colocado da Série B. Então, nesse tempo, a gente jogava contra 15 de Campo Bom, contra Novo Hamburgo, que eram as equipes grandes, RS Futebol, Ubra, né, na Série B, que depois veio a subir também, que na época tinham investimentos altos. E a gente fazia frente a essas equipes aí. Então, a gente foi 4º colocado em 2003. 2004, a gente foi vice-campeão da Copa RS. Nós tiramos fora equipes como o Internacional, o RS, Novo Hamburgo, né? Perdemos a final para o Esportivo. Para o Esportivo, eu digo que a gente perdeu o nosso título lá, né? A gente tomou 3 deles lá e aí veio para cá tendo que fazer 3 gols, a gente se atirou com tudo. Tivemos chance de fazer gol aqui no início do jogo, mas como a gente precisava fazer gol, a gente tomou 2 contra-ataques deles, também perdemos 2-0, foi fulminante. Mas foi muito gratificante também vestir a camisa do Gaúcho, e reconheço que graças a um pouco da minha popularidade aqui em Passo Fundo, graças também a essa visibilidade que o Gaúcho me deu, né? Hoje eu ando na rua, pessoas que falam, ia lá no Gaúcho te ver jogar, eu ia te ver jogar, né? Graças a esse tempo aí que deixou a gente bem popular aqui em Passo Fundo e reconhecido, né? Pelo esforço da época que a gente fazia cada jogo. Foste capitão no Gaúcho, inclusive, nessas campanhas, né? Eu fui capitão no Passo Fundo e no Gaúcho. Nos 2 eu fui capitão, né? Eu acho que a galera aqui dessas 2 equipes viam em mim, né? Um pouco da vontade, um pouco do símbolo da raça, né? Eu era zagueiro, então eu costumo falar, zagueiro não tem que jogar, zagueiro não joga, né? Zagueiro tem que fazer o serviço ali, até às vezes meio um pouco sujo ali. O pessoal falava que eu era um pouquinho mais ríspido, batia, mas não batia, não. Eu entrava firme na jogada, né? Eu ia defender o meu prato de comida ali.
Então, e por ser um pouquinho grande também, um pouquinho mais avantajado, a gente levava um pouquinho na força ali, um pouco mais de vantagem, né, contra os atacantes. Mas a gente era essa vontade aí, graças a essa vontade aí que a gente conseguiu ficar praticamente 10 anos jogando aqui em Passo Fundo, né, saindo e voltando e sendo reconhecido aí na cidade, né. Se a gente não tivesse esse esforço, a gente não ficava esse tempo todo aí. Então, eu acho que eu procurei sim sempre vestir da melhor forma as duas camisas. E o pessoal hoje pergunta, tu é mais Passo Fundo ou tu é mais gaúcho? Olha, eu torço pro futebol da cidade. Boa. Eu respondo assim. Eu torço para os dois, eu torço para que o futebol da cidade vá bem, eu torço para que o gaúcho venha a ser forte, para que o Passo Fundo venha a ser forte, para nós termos aqui um futebol forte na cidade. E onde tiver o futebol forte, eu vou apoiar sempre aqui. Joia, e é muito bom esse teu pensamento, e esse pensamento tem que ser de toda a comunidade, porque a gente precisa de um futebol forte. A gente vê cidades muito menores que Passo Fundo, com clubes aí tradicionais na elite do futebol gaúcho, e Passo Fundo deve estar nesse lugar. Agora, voltando à tua resposta de como deve jogar um zagueiro, eu vou fazer um cortezinho aí, a gente vai publicar nas redes sociais e marcar o Quinteiros lá, porque o zagueiro tem que ser assim, essa definição que tu deu é perfeita. Não tem que sair jogando com bola no pé ali próximo da área para matar o torcedor do coração. Não sei qual é a tua opinião em relação a isso. Veja bem, hoje a gente vê, né, os treinadores aí querendo que até o goleiro jogue com os pés, né? Então, o goleiro bom hoje tem que jogar com os pés, tem que sair jogando. É que no nosso tempo também era diferente o futebol. Nós não tínhamos, hoje todo o campo aí que a gente vê é um campo bom. Sim. O pessoal investiu, melhorou os gramados, todos os gramados hoje tá bom e realmente dá para jogar mais. Hoje dá para jogar, todo mundo dá para jogar. Agora, no nosso tempo ali, era campo de areião, era buraco, era roseta, era quero-quero. O Santos Sotile fala muito disso aí, é verdade. Né? Então, nesse tempo aí... E eu lembro também de ver muitos outros colegas meus que, quando acertavam uma bola, pegavam na veia lá de trás, davam um grito ainda. Então, era bonito de ver, isso aí também inspirava a gente, né? Então, a gente era zagueiro raiz nessa época aí, Sim. né? Então, como mudou muito, a gente vê né, um Jeromel da vida aí, né? Um Kahneman, que fizeram uma dupla muito boa de zaga. Tive outros zagueiros também aí, que também em evidência, que jogaram muito também. Um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, Gamarra. Gamarra não fazia falta, bem posicionado, sempre na bola, né? Então, nessa época o futebol era fantástico. Hoje a gente, né, tem um pouquinho mais de dificuldade de compreender, mas a gente vê que o futebol mudou muito. Nesse sentido aí de querer que o goleiro jogue, zagueiro também tem que jogar, trocar passe de um lado para outro, sair jogando. Diniz é um treinador que faz muito isso, né? Tem que sair jogando lá de trás com o zagueiro, né? Tocando a bola no volante, volta pro zagueiro, e até que uma hora vai ter que dar um balão, né? Exato. Resumindo. Mas, enfim, eu acho que o futebol mudou muito, né? No nosso tempo era mais raiz, hoje tá mais, com mais condições e tá com um gramado bom, tá com acomodações boas, centros de treinamentos bons que tem por aí em todos os lugares. Enfim, né? O staff hoje é muito melhor, dá um suporte muito maior para o jogador poder desempenhar. Inclusive a gente viu o Neymar, né, chegando aí de novo, aí voltando. Que bom que o Neymar voltou, né, para fortalecer o futebol brasileiro. Mas já chegou dizendo que, um baita CT que o Santos tem lá, dizendo que o CT é o mesmo do tempo que ele saiu lá, né? Não acredito que não, né? Sempre alguma coisa melhora e o futebol está evoluindo nesse ponto aí, né? Mas enfim, eu acho que o futebol brasileiro falta um pouquinho daquele tempo raiz, né? Daqueles tempos lá onde tinha mais vontade. Hoje, jogadores aí que perdem um jogo na seleção brasileira, no outro dia estão lá em Ibiza, estão lá nas Maldivas, lá passeando lá e não estão nem aí. Infelizmente, né? Se a gente perdia um jogo aqui na série B, aqui, a gente ficava louco, no outro dia nem saía de casa. Ficava brabo que tomamos um gol, que não sei o quê, né? E hoje a gente vê isso aí. É que hoje a parte financeira está mandando muito, né? Manda muito, exato. Eu que não contava tanto, né, na época tu jogava, que tivesse essa valorização que é hoje, os jogadores eram melhores, na minha opinião, é uma opinião minha, que os jogadores pelo menos se entregavam com mais paixão, defendiam a camisa do clube. Seja um jogo inesquecível na tua carreira. Tem um jogo assim que tu gosta de lembrar o resultado, como foi, a atmosfera, aquela partida, a preparação. Tem um jogo assim inesquecível na tua vida? Olha, tem vários jogos inesquecíveis, né?
Só para concluir também, Claro. nesse tempo aí do tempo raiz, né? E um desses jogos aí eu vou falar, é o jogo que me marcou muito, foi o jogo que a gente perdeu pro Internacional lá no Beira-Rio, em 2007, por 1-0. O Internacional, campeão da Libertadores em 2006, né? Em 2007 foi esse jogo. Era o atual campeão. E nós fomos lá, perdemos de 1-0. Foi uma atmosfera, um jogo que marcou muito, que a gente teve que trabalhar muito, né? Sim. Apesar de todas as dificuldades daquele jogo lá, a gente conseguiu fazer um jogo bom. Esse jogo marcou bastante. Nesse jogo só jogou praticamente o time que foi campeão, né? Fernandão, Yarley, Pato, todos, Christian, né? Fabiano Heller. Klemer no gol. Klemer era o goleiro, exatamente. Então, olha só, Ceará, lateral direito. São jogadores que marcaram a época, né? No time do Inter. Então, para nós, que estamos num time menor, para nós, isso aí é uma Copa do Mundo, né? Sim, imagino. Outro jogo que marcou bastante para mim foi o jogo na montanha também, e no Olímpico, que nós marcamos Ronaldinho Gaúcho. No ano de 2000, o ataque era Paulo Nunes e Amato. Lembra? A 2000? época da ISL, que trouxeram vários reforços, Zinho, Astrada. O Roger também jogava nesse tempo aí, Darley era o goleiro. Roger, exatamente. Eu lembro do jogo aqui também. Anderson Lima. Aqui que o Ronaldinho não conseguiu jogar contra o Passo Fundo. Esse tempo eu tava no Esportivo. Tu tava no Esportivo, né? Então esse jogo marcou bastante. Lá no Olímpico nós empatamos em 4-4 com esse time aí. 4-4 e no último nós estávamos ganhando de 4-13, começou a cair uns pinguinhos e nosso goleiro era o Chico. E o Zinho também arriscou uma bola, era o último lance, estava terminando o jogo, era a última bola, começou a cair uns pinguinhos lá, eu acho que isso aí atrapalhou um pouquinho ele, que ele chutou e ele foi agarrar a bola, foi no meio, ele foi agarrar a bola deslizou e entrou. Daí foi o 4-4, até hoje eu lembro desse jogo, se nós tivéssemos ganho, né, podia dizer alguém do Grêmio, né, porque o sonho da gente é ganhar, né, num time grande. Exato. Né? Então são jogos que marcaram, né, e deve ter outros jogos que marcaram, faz muito tempo também, agora não me vem assim. Não, bem tranquilo. Esse jogo do São José também marcou bastante, né, São José de Cachoeira, lá de 98. O jogo aqui também contra o São Luís de Juí, no Vermelhão da Serra, né? Gaúcho, Vermelhão da Serra. Esse jogo eu estava voltando de lesão, eu saí do banco de reservas para entrar nesse jogo aí. E a gente conseguiu acesso, né? Ganhamos de 1-0 o gol do Jonas. Foi um jogo bem marcante, que a gente praticamente saiu, né, no caminhão de bombeiros para comemorar nosso acesso aí, que era tão esperado, né? Exato, Série né? A do Gauchão. O Gaúcho tinha passado um tempo, um hiato ali, sem futebol profissional, conseguiu restaurar e aí logo depois conseguiu acesso naquela equipe que tu defendeu e que acabou também disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. E me diz uma coisa, tu ainda nesse papo do futebol raiz, jogadores assim, ó, que era encardido de marcar, de segurar, de tu poder... eu tenho que fazer de tudo para parar esse atacante. Ronaldinho Gaúcho. É? O Ronaldinho Gaúcho, ele era craque, né? Ele vinha para cima de ti, tu não sabia para que lado ele ia sair. Então tu te obrigava a se jogar nele, a parar ele tinha uma força, uma potência muscular muito grande, um arranque. Então, quando ele botava na frente ali, realmente era difícil. Já tinha que ir um marcando, outro na sobra, porque senão ele atropelava, ele arrastava mesmo. Ele arrastava. Ronaldinho Gaúcho, para mim, disparado, melhor que eu vi jogar e que eu enfrentei. Imagina quanta história. A gente vai aproveitar, dar uma paradinha aqui dessa conversa com o Sérgio e falar do Campeonato Gaúcho, né? A gente vai trazer agora na tela os resultados da rodada do final de semana. Aí na tela teve o clássico Brapel 0-0, também a vitória do Caxias por 1-0, o clássico Grenal 1-1. A goleada do Grêmio por 1-1, daqui a pouquinho a gente vai falar por que a goleada. O Ipiranga vencendo o Guarani por 1-0, o Monção vencendo mais uma, 2-1, e o Juventude mantendo uma boa evolução nessa parte do campeonato, venceu o São José por 3-1. Vamos dar uma olhada na tabela da competição, da pontuação dos grupos. Essa é a classificação geral, e essa é importante, aí tem a classificação dos grupos. Primeiro ainda do grupo A,
o Grêmio, segundo o Guarani, não mudou nada em relação à semana passada. Porém, o Guarani encostou no Grêmio. O Grêmio, matematicamente, pode perder a segunda posição para o Guarani. O Grêmio que tem 2 jogos ainda. Pelotas em casa nesta terça-feira e no sábado vem a Erechim enfrentar o Ipiranga. No grupo B, o Inter, 14 pontos. Também ali tem o Caxias mais próximo, enquanto o Inter venceu um jogo no meio da semana passada e empatou o Grenal. O Caxias conseguiu 2 vitórias, encostou no Colorado. O Inter tem que ficar atento, tem um confronto difícil contra o São Luís nesse meio de semana e encerra no fim de semana contra o Monson. O Caxias pode, inclusive, assumir a liderança do grupo nesse meio de semana se o Inter tropeçar contra o São Luís, não venceu o São Luís, e o Caxias venceu o Guarani de Bagé fora de casa. Já imaginou o Inter ter que entrar na próxima fase com o melhor segundo colocado? E aí o que hoje está dando um Grenal, que é a segunda melhor campanha o Inter e a terceira melhor campanha o Grêmio, pode virar totalmente do avesso e colocar Inter e Juventude frente a frente. Juventude mais líder do que nunca do grupo C, um grupo que ficou... Esse grupo mexe toda a rodada. O Monson, na semana passada, no último programa, estava em 4º. O Brasil era o 2º e o São Luís era o 3º. Já inverteu tudo e isso é importante para a próxima tela que a gente vai mostrar, que é a classificação geral. Porque aí vai começar a se definir quem vai disputar o quê na próxima fase. Os times ali, os 4 primeiros colocados, Juventude, Inter, Grêmio e Caxias, que hoje é o melhor segundo colocado, vão fazer a semifinal do Campeonato Gaúcho. Quinta melhor campanha, Ipiranga, Guarani, Monson e Pelotas. Hoje, essas quatro equipes vão disputar a chamada Taça Farroupilha, o Copa Farroupilha, agora me fugiu o nome. Essa Copa vai ser em formato mata-mata e vai dar vagas para a Série D do ano que vem e também para a Copa do Brasil. Então tem muito em disputa, principalmente para clubes como o Guarani, que já vai disputar a Copa do Brasil esse ano, o Ipiranga, que quer voltar a disputar a Copa do Brasil, e o Monson, que recém chegou à elite do futebol gaúcho e já está aí com a perspectiva de pegar uma competição nacional. E as 4 piores campanhas, Brasil, São Luís, São José e Avenida, a Avenida já decretado, infelizmente a Avenida não consegue reverter essa situação, vão disputar um quadrangular para ver quem vai ser rebaixado. E esse vai ser um quadrangular mesmo, porque eles jogaram a primeira fase 8 rodadas, eles vão disputar agora 6 rodadas para definir ida e volta, todos contra todos, para definir os 2 rebaixados. É um outro campeonato, a Avenida, por mais que agora tenha um ponto, mas vai chegar com condições, se estruturar, pode vencer esse quadrangular e acabar não sendo rebaixado. Mas a diferença ali do São Luís, que é o 10º colocado, para o Ipiranga, é uma vitória, 3 pontos. Então tem muito em jogo nesse Campeonato Gaúcho ainda, né, Sérgio? Uma disputa bem diferente. E tudo pode acontecer, né? Porque depois que zerar ali, os times ali para cair, como para disputar a Copa do Brasil ali, as vagas... E também ali nos mata, tudo pode acontecer, né? Tudo. Né? E nesses momentos, assim, eu acredito que tu tem não sei qual é essa percepção que tu tem, porque tu vivenciou isso. Essas partidas decisivas costumam mobilizar a comunidade, torcedores e mobilizar a equipe também, né? E quanto mais desesperador, que é o caso ali dos 4 times que, né, vão disputar ali quem vai ser rebaixado... Aí bate o desespero e aí, né, quem tiver mais apoiado, quem tiver com mais força ali, já é uma vantagem, né? Já é uma vantagem. O torcedor que abraça ali com os times ali vai fazer muita diferença aí. E aí? Então a próxima rodada, vamos colocar na tela, porque já é nesse meio de semana, né? A gente está com o programa aqui ao vivo na segunda-feira. Amanhã, terça-feira, Grêmio enfrentando Pelotas em Porto Alegre, na Arena. Guarani recebendo o Caxias com essa perspectiva aí de brigar tete a tete com o Colorado até a última rodada. Avenida e Juventude, chance ótima do Juventude confirmar a melhor campanha, mesmo com a Avenida, que até agora só fez 1 ponto na competição. São José e Monson, num duelo ali que o São José vence, é alçado a patamares maiores, o Monson pode ficar um pouco mais na tabela. Brasil de Pelotas pressionado por essa zona do quadrangular da morte, enfrentando o Ipiranga. E às 10 da noite da quarta-feira, São Luís e Inter. Eu acho que o Inter não pode se dar o luxo de vir com time reserva, poupar jogadores. Não, acho que não vai não, viu? Não vai não. Vai ser um jogo duríssimo lá. O São Luís agora está trocando o treinador também e está mobilizado lá. Eles fizeram investimento alto, eles estão com uma equipe boa, não estão conseguindo os resultados, então vai ser um jogo duro.
pro Internacional, eles vão querer ganhar do Inter. Eles ganharam do Grêmio no passado, né? Exato, foram campeões da Recopa, né? Campeões da Recopa e vão querer ganhar do Inter também. E lá a comunidade abraça junto. E o torcedor vai ir. E quis o destino que o novo técnico do São Luís estreasse contra o Internacional. Yarley, né? Apresentado hoje pelo realmente. São Luís. Ano passado acho que aconteceu isso, não me lembro se foi nessa mesma rodada que o Santa Cruz demitiu o seu técnico às vésperas do confronto contra o Inter. O Yarley assumiu o Santa Cruz. Infelizmente o Santa Cruz acabou rebaixado. Mas é como tu disse, a equipe do São Luís não é fácil. A gente aqui em Passo Fundo conhece bem. Tu encarou várias vezes. Recentemente agora o Passo Fundo decidiu a Copa da Federação com São Luís de Juí, não dá para dar mole, né? Não, lá é bem difícil jogar lá no 19 de outubro lá, né? Um campo lá que a torcida e o clube tem muita identificação e que realmente faz a diferença lá a favor da equipe mandante. Sérgio, e aí, encerrada a tua carreira de futebol, como atleta do futebol, tu encerrou a carreira no Gaúcho? Encerrei em 2007 a carreira no Gaúcho, né? Que foi também o último ano de Vomar Salton. Exato. O último ano também, né? E daí encerrei junto com o Vomar Salton. Eu me formei em 2006, né, na Faculdade de Educação Física, aqui da UPF. E aí, em 2007, eu fui convidado para ser preparador físico, né? Eu comecei como preparador físico, mas aí o Gaúcho já começou a identificar alguns problemas, principalmente financeiros, né? Daquele problema que ocorreu no tempo das piscinas lá, né, que fez com que, né, o Gaúcho perdesse ali aquele local. Então, daí, nesse último ano aí, eu tive que começar com preparador físico e como tinha poucos jogadores, me convidaram para jogar também. Eu jogava os recreativos, eu brincava nos 2 toques lá e ainda incomodava um pouco. Era o Armando Rebeck, Armando Rebeck, treinador, né? E o seu Armando, Sérgio, tu tem que jogar, cara, tem que vir jogar. Mas, professor, eu parei já de jogar, né? Não, vem jogar, vamos jogar que a gente precisa de ti. Aí eu acabei sendo preparador físico e atleta naquele ano lá. Daí a gente vê, poxa, olha, realmente está na hora de parar, né? Porque, né, isso aí geralmente não acontece, né? Ou tu é uma função, ou é outra, e fica naquela ali, né? E aí, por mais que a gente quisesse defender o Gaúcho, foi um ano bem difícil, né, em termos de contratação de jogadores, a gente não conseguia contratar, não tinha verba, não tinha dinheiro, e as coisas caminharam, né, para o que foi encaminhado naquele ano lá, que a gente caiu naquele ano, e aí depois, né, teve toda aquela batalha, toda aquela história lá de recondução de nova área, enfim, né, Sim. que o seu ex-Gilmar Rosso, né, ex-presidente, né, falecido, né, que não está mais entre nós, que foi um grande batalhador, né, que conseguiu unir aí o poder público, políticos, torcedores, fez, né, graças a ele aí que o Gaúcho aí conseguiu, né, se reerguer num outro local, né, mas conseguiu se reerguer. Daí essa resto da história a gente já conhece, né? Exato. E aí, formado em Educação Física, começou a carreira como professor, lecionando Educação Física e como árbitro de futsal? Então, daí eu fui convidado para ser preparador físico, para ser treinador, mas eu não quis muito essa área, né? Porque a gente sabe que a gente tem que, para seguir nessas áreas, a gente tem que investir, né? Principalmente indo para outros locais, outras cidades, né? Outros clubes, né? E não era esse o nosso objetivo, né? A gente queria ficar aqui, e aí eu comecei a apitar com alguns colegas de faculdade, com outro pessoal que já estava há mais tempo aí. Gostei, né? Gostei da adrenalina, do envolvimento, né? que a arbitragem traz. Junto a isso, eu também virei professor de Educação Física. Sou professor hoje da rede do Estado e do município, né? Do município de Ernestina, no caso. Também passei aqui, né? Estou aguardando ser chamado. Prefeito, estou aguardando ser chamado. Então, aí a gente começou como professor, está como árbitro também. E a gente, né, apesar, né, de ser uma profissão difícil, né? De ter esses problemas que todo mundo acha que tu tá lá e tu vai lá roubar, né? Tu vai lá prejudicar alguém. Só que as pessoas não prestam atenção que o esporte precisa do árbitro, né? Então, sem o árbitro ali, o jogo não acontece. E apesar de achar isso ou achar aquilo, e graças a essa experiência que eu tenho no esporte, me ajuda muito ali na tomada de decisões, né? Sim. Da forma de administrar, de levar um jogo ali, né?
Isso aí, o esporte me ajudou um monte. Então, e graças a esse reconhecimento que eu tenho no esporte por muitos atletas também, que sabem que eu joguei e tal, o respeito é um pouquinho maior. Isso ajuda mais. Então, mas a gente gosta muito. Eu gosto muito de trabalhar como árbitro, gosto muito de trabalhar como professor. E é para isso agora que a gente vai aí até a nossa aposentadoria. Legal, Sérgio. Eu tinha certeza que a tua vinda aqui ia render muita história, tanto é que a gente estourou o nosso tempo aqui do programa, mas já quero fazer o convite aqui no ar, o compromisso de trazer mais uma vez, a gente conversar um pouco mais, falar um pouco mais da tua experiência como árbitro, porque o bate-papo, a conversa contigo é sempre boa, é um cara muito bom para conversar, é uma pessoa assim, ó, de uma simplicidade, de uma generosidade muito grande. Então já quero agradecer por aceitar nosso convite e ter vindo até o NG Esportes. Muito obrigado, foi um prazer ter vindo aqui. Sempre que a gente é chamado, né? Vou dar uma de Renato Portaluppi, sempre que chamarem eu venho. Tá? A gente é um pouquinho, até me considero assim, uma pessoa um pouco tímida, assim, bem na minha, mais discreto, né? Mas isso aí a gente leva para a vida, mas sempre procurando fazer o melhor, fazendo o correto, fazendo certo, até porque a nossa profissão, o nosso trabalho exige isso aí, a gente sempre fazer o melhor, fazer pelo certo, pelo correto, né, administrando situações. Então, isso ajuda muito, né, na nossa filosofia de vida, no nosso jeito de olhar, né, as situações, e leva isso aí para a nossa vida toda. Legal, Sérgio. Parabéns pela tua história, obrigado, parabéns por ser a pessoa que você é e muito obrigado mais uma vez. Valeu, muito obrigado. E a gente agradece também a nossa audiência, que nos acompanha nos mais de 50 municípios do Norte Gaúcho, através da Copel TV. A você que nos assiste no YouTube, seja um seguidor do canal do YouTube da NGTV, clica aqui no sininho, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações e não perder nenhum programa. Participa nos comentários também, você que viu o Sérgio jogar, conhece ele, participa nos comentários, deixe seu comentário. E também a gente agradece a quem nos assiste pelo Instagram. Um grande abraço, até o próximo NG Esportes. NG Esportes. Oferecimento. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão.